Hey, você já parou para pensar que 2026 tem tudo para ser um ano absurdo para os games? Tem muito jogo prometendo revolucionar, jogos gigantes que estão criando um hype enorme, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nem todo hype termina bem. Alguns desses jogos podem acabar marcando nossas vidas, e outros podem simplesmente virar grandes decepções. Pensando nisso, eu resolvi montar uma tier list bem pessoal, onde eu selecionei a dedo 14 jogos que eu estou muito curioso para jogar, e coloquei eles em algumas categorias bem específicas, que são: vou virar a noite jogando, aquele jogo que vale uma noite de sono perdida; se for bom eu sumo da internet, é quase o nível máximo também, mas talvez eu ainda preserve uma noite de sono; esperar uma review, aqueles jogos que parecem bons, mas melhor esperar lançar primeiro, porque pode dar ruim; cheiro de decepção, aquele jogo que já tá levantando algumas bandeiras vermelhas; e por último, em promoção depois de 3 meses, porque pagar o preço cheio, nem pensar. Vale lembrar que todos os games dessa lista se encaixam em todas as categorias, pois se ele vier com problemas técnicos, independente do hype, ele vai flopar. Bom, sem enrolar, eu já vou começar por ele, não tem como, é o GOAT. Ele não é só o mais esperado de 2026, mas o mais esperado da década. Quem pensa ao contrário disso é maluco. O game é tão sinistro que eu fiz essa categoria exclusiva para ele, porque nenhum outro game dessa lista chega nesse patamar. Windrose, um simulador de pirata muito promissor. Eu joguei a demo dele na Steam e é muito gostoso de jogar ele. Porém, eu achei meio genérico aquela gameplay inicial, de te jogar na ilha e fazer aquele tutorial básico de construção, base, combate. Na minha opinião, um game de pirata já deveria te jogar direto na loucura, com barco atirando em outro barco, tripulação gritando, correndo, atirando, aquele caos gostoso. Vou deixar ele em esperar uma review. 007. Esse aqui me enche os olhos, pois ele tem uma mistura de Uncharted e Hitman, que são duas franquias excelentes, então vai vir coisa boa aí. Pra mim ele fica na segunda categoria. Control Resonant vai trazer aquela loucura que o primeiro Control trouxe, poderes, tiros, distorções do espaço-tempo e tudo mais que fez o primeiro ser um sucesso. Pra mim ele fica na terceira categoria. Pragmata. Esse aqui eu fiz uma análise aqui no canal e é um game com uma gameplay inovadora. Além de atacar os inimigos com tiros, você tem que fazer um puzzle ao mesmo tempo para conseguir quebrar a defesa do inimigo e seu dano ser maior. Eu sei que falando assim parece meio complicado, mas depois dos primeiros combates, você já consegue fazer esses puzzles no automático. É um game promissor. Pra mim fica entre a terceira e a quarta categoria. Forza Horizon 6. Pra mim esse aqui fica em segundo lugar como mais esperado pra mim, pois eu sou muito fã da franquia Forza. Eu joguei o Forza 1 e o 2 no Xbox 360, depois eu joguei o 3, o 4 e o 5 no PC, e agora terei a oportunidade de jogar o 6. A empolgação tá lá em cima com o game, pois ele é muito bom em gameplay, gráficos, dirigibilidade, progressão, em tudo. Pra mim fica na segunda categoria. Crimson Desert, talvez o que vocês mais vão discordar de mim, ele é o mais novo hypadinho aí pela galera. Além de ser muito bonito, ele aparenta ter um mundo gigante com diversas possibilidades de gameplay. É um game interessante que mereceu estar nessa tier list, porém não me enche os olhos. Mesmo sendo um game muito lindo visualmente com gráficos de tirar o fôlego, eu sei que só gráficos não fazem um jogo de sucesso. Ele tem que ter uma história boa. E juntar todos os elementos apresentados por ele parece ser uma tarefa difícil, porque ele tem uma pegada medieval, com poderes, com dragão, com cavalos, com tecnologia, com coisa bizarra. Tudo visualmente é bonito, mas eu não sei como tudo isso se encaixa na história do jogo. Pra mim ele é o único game que se encaixa em 3 categorias, que seria a segunda, a terceira e a quarta. Só saberei depois do lançamento. Samsung. Esse aqui eu tô hypado. Venho acompanhando o desenvolvimento dele há um tempo e cara, que jogo interessante. Basicamente ele vai trazer uma mistura de GTA, Sleeping Dogs, Burnout. São gêneros diferentes que se juntam em gráficos espetaculares que me fizeram ficar no hype. Pra mim, fica na terceira categoria. O jogo do Wolverine. Depois dos recentes sucessos do Homem-Aranha, agora vamos ter a oportunidade de jogar como Wolverine, um dos heróis mais legais, se não o mais. O trailer mostra muitos combates, como é esperado do Wolverine, resta saber se vai vir bom ou não. Pra mim ele fica entre a terceira e a quarta categoria.
Tomb Raider Legacy of Atlantis. É como se fosse um remake de Tomb Raider de 1996, aquele clássico dos clássicos. Não vai ser o mesmo jogo, segundo os desenvolvedores foi tudo feito do zero e com a tecnologia mais atual que temos. O game vai ser baseado naquela Lara, mais aventureira, destemida, sem medo de nada. Eu esperaria uma review, geralmente esses remakes tendem a decepcionar, tomara que não. Pra mim fica entre a terceira e a quarta categoria. Liminal Point. Um jogo fora dos padrões de 2026, trazendo aquela visão de cima, igual clássicos de PlayStation 1. O game vem com uma pegada mais Silent Hill, onde acontecem eventos sobrenaturais. O game conta com puzzles e mistérios a serem resolvidos, e é um game interessante. Talvez venha a flopar, pois a grande maioria do público não gosta mais de joguinho assim. Eu gosto e espero que ele venha perfeito, mas se flopar já sabe, pra mim fica entre a segunda e a quinta categoria. Beast of Reincarnation. Isso aqui é uma obra visual. O game traz uma mistura de criaturas sobrenaturais e criaturas robóticas, num mundo pós-apocalíptico, que lembra um pouco de Horizon Zero Dawn, que você controla uma mulher num mundo devastado onde tem robôs que você precisa derrotar. Mas Beast of Reincarnation tem uma pegada de Souls-like, com bosses e criaturas gigantes. Pra mim fica na segunda categoria. The Forest 3. Mesmo odiando o The Forest 1 e o Songs of the Forest, ambos eu joguei bastante. O terceiro game da franquia vai te colocar no mesmo estilo de sobrevivência, mas fora da Terra. Agora as criaturas bizarras vão ser extraterrestres. Bizarrices de lado, o game só tá nessa lista devido aos seus antecessores. Pra mim ele fica entre a quarta e a quinta categoria, mais na quinta. Mudding Two Hearts. Esse aqui traz uma proposta interessante, onde o país foi atacado por terroristas e você controla dois personagens, onde um é um soldado treinado e armado e o outro personagem é uma estrela de K-pop. No começo eles não estão juntos, mas segundo a história, eles vão se encontrar em algum momento do jogo. Além dessa proposta diferente, o jogo tem gameplay e gráficos de tirar o fôlego. Pra mim fica entre a terceira e quarta categoria. Chegamos ao fim dessa minha tier list, mas me conta aí, faltou algum game? Se sim, qual? Tem algum game dessa lista que você trocaria de categoria? Me conta aí nos comentários, pois eu quero muito saber sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!